Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Eu estou olhando aqui para o pensamento dessas pessoas. E veja como o pensamento dessas pessoas, líderes cristãos, ou que se dizem cristãos, tentam agradar a homens. Este homem é um grande líder cristão, pastor muito conhecido, o nome dele é Caio Fábio de Araújo Filho. Ele disse o seguinte: alguém perguntou para ele se um jovem que é sexualmente ativo com sua namorada, se ele tem relações sexuais com a sua namorada, se isso é pecado. Essa foi a pergunta que o jovem fez para ele, e ele respondeu o seguinte, aspas, é uma presunção alguém chegar para outro ser humano e dizer que ele está em pecado porque ele e uma menina que se amam fazem sexo. Você não pode dizer isso. E o mundo, especialmente os jovens unidos, dão as mãos e dizem amém. Que pastor legal. Esse pastor eu quero para mim. E ele diz, prossegue, eu não posso chegar aqui e só porque falta oficialização de um relacionamento, dizer que a ausência de tais coisas, essas coisas são as formalidades do casamento, certidões e todos os processos todos que estão envolvidos aí na composição do vínculo matrimonial como a Bíblia ensina. As formalidades todas. Ele fala, eu não posso dizer que a ausência disso torna pecado o relacionamento sincero entre um homem e uma mulher. Então, na visão desse homem, se esse jovem tinha 20 anos e a sua namorada 18 anos. Ele diz, se vocês se gostam, nem estou falando de amor, ele diz. Estou nem falando de amor, porque talvez vocês não tenham condições de avaliar o que é amor. Mas se vocês se gostam, e a sinceridade, então não posso dizer que há pecado nesse relacionamento. Eu lhes garanto que esse casal é bem sincero naquilo que estão fazendo. Muito sinceros. É um casal que faz o que faz de todo o coração. Não duvidem disso. Não há hipocrisia nenhuma no relacionamento imoral deles. É um relacionamento imoral bastante sincero. De todo o coração. Eles realmente são autênticos quando praticam essas coisas. E isso, a Bíblia diz claramente que é fornicação e pecado. Mas essa mensagem não agrada a homens. Essa mensagem é reprovada por homens. E por causa disso, então, ela é mudada aqui. Alguém altera essa mensagem para quê? Para agradar a homens. E Paulo diz, se eu quiser agradar a homens, eu não posso ser servo de Cristo. Há um outro pastor, esse é batista. Os batistas estão me assustando ultimamente. E ele é muito conhecido também. Mais uma vez, eu não sei da sua conduta moral, não é disso que estou falando aqui, não é do caráter dessas pessoas que estou falando. Não estou falando sobre a conduta moral dessas pessoas, nada disso. Eu estou apontando a mensagem dessas pessoas. E este outro pastor que eu menciono aqui é o pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista da Água Branca. Ele disse numa pregação que não pertence ao Evangelho, note bem, não pertence ao Evangelho afirmar que o homem é pecador e que precisa de arrependimento e fé em Cristo para ser salvo. Vocês estão assustados? Vocês não viram nada. Eu vou prosseguir. Aliás, eu vou repetir porque alguns estão duvidando do que eu li agora. Mas o que eu li é o que ele falou. Ele afirma que não pertence ao Evangelho afirmar que o homem é pecador
e que precisa de arrependimento e fé em Cristo para ser salvo. Se você for evangelizar alguém, você não deve dizer isso, não diga isso, porque isso não compõe o evangelho. Você não pode dizer, olha, você é um pecador, você precisa de arrependimento, você tem que crer em Cristo. Isso não é o evangelho. É isso. É isso que ele disse, com todas as letras. E prossegue. Em vez disso, o evangelho afirma que as boas novas consistem em dizer que todos os homens já estão perdoados. Todos. Que o Espírito Santo habita em todos. Que não há condenação para mais ninguém. Ninguém. Que todos são justificados. E que Deus capacita todos a viver conforme a sua vontade. Ele diz nesse mesmo sermão que as bênçãos elencadas na carta aos Romanos, justificação, habitação, santificação, eleição, todas essas coisas, essas bênçãos dadas aos cristãos, elencadas na carta aos Romanos, todas elas não pertencem aos cristãos, pertencem a toda a humanidade, todos os homens. Alguém pode dizer, mas por que um homem diz isso? Como alguém pode afirmar essas coisas? Eu dei três exemplos aqui. Como alguém pode afirmar coisas tão distantes do cristianismo e se apresentarem como homens de Deus? É muito simples. A resposta é simples. Esses homens querem agradar a homens. E com palavras doces, com palavras que atraem as pessoas, com palavras que deixam as pessoas admiradas, com palavras que criam fãs. Eles enganam os homens com um falso evangelho, com uma falsa mensagem. Quando o apóstolo Paulo diz, se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esses homens que eu li agora há pouco aqui, esses homens, de acordo com os padrões que o apóstolo Paulo estabelece em sua palavra, não são servos de Cristo. Não são. O servo de Cristo não quer agradar a homens. Ele diz a verdade, em amor, mesmo sabendo que essa verdade ferirá pessoas, mesmo sabendo que essa verdade vai incomodar multidões, mesmo sabendo que ele será perseguido e odiado, ele continua dizendo a verdade até o fim. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.